Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do KardecTube. Eu sou Michel Macedo e na quinta noite nós estudamos, refletimos e divulgamos histórias reais. São histórias reais que estão presentes num importantíssimo site, revistaespírita.net, que todos precisam conhecer. Acessem o site revistaespírita.net. É um site extremamente sério, de excelente qualidade e fundamental para os espíritas, e em particular para os espíritas kardecianos, porque é um site feito atualmente por espíritas que evocam os espíritos da mesma maneira que Kardec fazia na sua época. Não é por acaso que eles intitularam também o nome do projeto de Revista Espírita, porque quem lê a Revista Espírita de Allan Kardec e lê os artigos da Revista Espírita.net sabe e percebe de cara a semelhança, já que esses espíritas que fizeram esse projeto seguem as orientações de Kardec, praticam o espiritismo como Allan Kardec orientava. E o resultado desses trabalhos, eles publicam no site revistaespírita.net. Então você vai ver espíritas evocando os espíritos, conversando com os espíritos, evocando os espíritos da época de Kardec, evocando o próprio Kardec e publicando isso nesse site revistaespírita.net. Então, é muito importante que você conheça o site, que você leia os artigos que lá estão. E o que a gente faz aqui toda quinta é pegar algum artigo, lembrando que são histórias reais e atuais. A gente pega algum artigo e traz aqui e lê com vocês e repete com vocês. O site ele tem vários objetivos, porque ele, primeiro, para retomar o jeito kardeciano de praticar a mediunidade, que é o jeito mais racional e mais eficaz. Depois serve para a gente refletir sobre os próprios ensinamentos que as evocações que eles publicam ali trazem. E também serve para que a gente imite, para que a gente estude Kardec e pratique nos nossos lares as evocações. Então a gente terminou de ler aí o primeiro caso, a gente, desde que estreou o projeto, terminou a semana passada o primeiro caso, e agora a gente vai estudar um segundo caso. Esse segundo caso foi publicado agora, em janeiro de 2026. E é uma história muito interessante, muito importante, uma história real, e que nos tocou também por diversos motivos. E um deles é porque trata de um assunto que o KardecTube tanto tem se debruçado. E sem a gente se combinar, porque embora a gente tenha contato com eles, não foi algo combinado, eles não sabiam do nosso projeto e a gente ficou surpreso com a publicação deles. Eles estão tratando aí de uma evocação que vocês já vão ver que tem tudo a ver também com o KardecTube e que eu acho que a gente vai tirar muitas reflexões sobre esse caso que nós vamos iniciar hoje. Antes de começar, a gente pede a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Você que está assistindo agora ou você que está assistindo depois é muito importante. A maneira como que você tem para ajudar o KardecTube é curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o link, assistindo às nossas lives. Tudo isso é fácil de fazer e é de graça, e você nos ajuda. E aqueles que quiserem e puderem também podem ajudar o nosso projeto a se manter e a crescer, porque ele tem custos. Você pode assinar o KardecTube, se tornando um membro. Você consegue assinar indo na opção Seja Membro aqui do canal ou no link mesmo que tem na descrição aqui da live. O KardecTube hoje tem 10 lives semanais. De segunda a sexta, às 14 horas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estudamos aí a semana inteira, sempre às 14 horas. E de noite a gente tem live, segundo o Livro dos Espíritos,
Terça-feira, o estudo da obra Nosso Lar, estudo crítico. Quarta-feira, de noite, às 20h30, o estudo do que é o Espiritismo. Quinta-feira, à noite, é o estudo do revistaespírita.net. E sexta-feira, o estudo do Livro dos Médiuns. Esse estudo do Livro dos Médiuns, às 20 horas, ao vivo aqui no YouTube, é para os assinantes. Então, você assina o canal, ajuda o Kardec Tube e pode assistir a nossa live sobre o Livro dos Médiuns. Lembrando que tudo que a gente faz aqui fica gravado, você pode assistir quantas vezes quiser, a hora que quiser. E o meu amigo, meu irmão, que sempre me acompanha nesses projetos, é o Lauro, que está aqui ao meu lado, e eu passo para ele também dar as boas-vindas. Obrigado, Michel. Boa noite para você, boa noite ao pessoal do chat. Sejam bem-vindos para iniciarmos essa história, a comunicação que se segue, tudo para que a gente possa refletir quais as consequências que a obra, o nosso lar, produz no ser humano. Ou, melhor, na alma, no espírito. Então, serão reflexões para todos nós, né? Vendo, analisando, chegando à conclusão de que o mal que essa obra pode produzir, como nós vamos ver, e produziu nas pessoas. Então, que tenhamos aí um bom estudo. Michel Macedo. É isso aí. O Lauro já nos deu o spoiler aí, né, do que a gente vai ver. É uma comunicação, uma evocação que trata do assunto Nosso Lar, que é tão conhecido no meio espírita, né? Tão seguido, idolatrado e visto como uma história real que as pessoas acreditam e pensam que o mundo dos espíritos é tal como essas obras que invadiram o movimento espírita. As pessoas ficam imaginando que isso é uma realidade, que isso é espiritismo, e a gente vai ver o que isso produziu de verdade num caso real. É um caso de uma senhora que era dirigente de uma casa espírita tradicional, e, portanto, ela era adepta à ideia de Nosso Lar, ela acreditava nessa história, seguia essa obra, e essa senhora morreu, desencarnou, e esse grupo espírita vai evocá-la numa reunião mediúnica, e a gente vai ver o estado em que esse espírito se encontra, por ter acreditado, seguido a obra Nosso Lar. A gente vendo na prática o que essas obras, na verdade, vão causar nas pessoas que as adotam, reforçando mais ainda o trabalho que a gente tem feito aqui de procurar esclarecer as pessoas sobre os absurdos e as contradições dessa obra, que somente os interesses, somente a ignorância, o fanatismo fez com que tivesse a força que teve. Porque se a gente tivesse tido Kardec, essa obra realmente não teria esse respeito e essa força que tem. Mas agora a gente vem aí há 2 anos com um projeto na terça-feira, Nosso Lar Segundo o Espiritismo, com todas as dificuldades, com todos os ataques, todas as ameaças. A gente vem toda semana mostrando os absurdos dessa obra, lendo, comparando com Kardec. E por isso que esse artigo me chamou tanta atenção, porque ele vem como um complemento do nosso projeto, porque é uma prova real, através de uma evocação, daquilo que a gente vem tentando alertar as pessoas, do que essa obra pode causar de ruim e de mal, embora ela se coloque como uma obra boa e verdadeira. A gente vai ver o que ela causa de verdade, né? Antes de ler o artigo propriamente dito, vamos dar boa noite aqui para os nossos amigos de sempre, né? A Elaine, a Lucimar, o Luciano, a Estela,
o nosso outro Luciano, não, Luciana Barros, perdão. Aqui sim, o nosso outro Luciano Alves. Sejam todos bem-vindos. E quem estiver aqui assistindo que não comentou, né? Vamos então ao caso. Publicado agora, janeiro de 2026, na revista Espírita.net, esse site, que é bem assim, revistaespírita.net. Você entra lá no site, você tem, desde 2021, eles estão publicando as evocações deles, né? Agora a gente vai ver essa. Exatamente esse é o título do artigo, né? Eu esperava ir para o nosso lar. A história da senhora Cláudia. Como era na revista Espírita de Kardec, Kardec não colocava o nome, né, verdadeiro, justamente para não expor as pessoas. Então aqui eles fazem a mesma coisa. O que importa é o ensinamento, e é uma história real, atual e real. Vamos ver o que aconteceu então. Vamos lá. Cláudia será o pseudônimo pelo qual chamaremos essa senhora, a fim de preservar a sua identidade. Professora aposentada, por algumas décadas presidira um centro espírita numa cidade catarinense. No ano de 2021, ela adoeceu e, depois de algum tempo de internamento no hospital local, morreu, com cerca de 80 anos. Então, vejam aí uma apresentação do perfil, lembrando mais uma vez que é uma história real, né? Era uma senhora, morreu aí com cerca de 80 anos, por muitas décadas foi presidente de um centro espírita. Na vida profissional era uma professora, isso aconteceu em Santa Catarina. E vejam, foi em 2021 que ela veio a falecer. Então vejam como é uma história atual e que muitas pessoas que passam aqui pelo Kardec Tube vão se identificar, porque a gente tem aí as pessoas que frequentam a casa espírita, que exercem alguma função na casa espírita, que presidem algum cargo aí do movimento espírita, é uma dessas senhoras. É a chamada espírita tradicional, né? Aquela pessoa que está sempre na casa espírita, é dirigente, e que, evidentemente, como a maioria das pessoas, conhece nosso lar, acredita em nosso lar, e como diz o título, eu esperava ir para o nosso lar. Ela imagina que isso é espiritismo, que isso é verdadeiro, e que o que está lá é a realidade, é o que vai acontecer, como a maioria dos espíritas. Agora vamos ver. Então, a senhora Cláudia ficou internada, em torno aí de 80, com 80 anos, né? E morreu. Ex-dirigente espírita e ex-professora, né? Professora, então ela era uma pessoa de um certo conhecimento. Vamos ver agora o que aconteceu com ela após a morte. Cerca de um mês após sua morte, seu espírito fora visto em sonho por uma moça que havia frequentado o centro dirigido pela senhora Cláudia. Então, alguém que frequentava esse centro que ela presidia sonhou com ela, um mês depois. No sonho, que ao que parece era a lembrança do que a moça vira quando emancipada pelo sono, o espírito da senhora Cláudia, após a morte, saíra do hospital vestindo um penhoar cor de vinho e voltara para sua casa. Então, como eles colocam aqui, provavelmente esse sonho é realmente esse sonho que essa moça teve com a senhora Cláudia um mês depois da sua morte, é um sonho que representa o que ela viu fora do corpo, portanto não era uma ilusão. E nesse sonho ela viu então a dona Cláudia vestindo esse penhoar, que é uma espécie de eu acho que a gente diria o quê? Uma camisola, uma roupa, né? Cor de É vinho. um roupão, Ela uma saindo do espécie de um hospital, roupão. é um roupão, né? Ela vestindo uma espécie de roupão, saindo do hospital e indo para a casa dela.
Um mês depois da sua morte, essa moça sonhou com ela fazendo isso. Como se ela estivesse dando alta do hospital, né? Onde ela morreu, e indo para casa. Foi isso que essa moça viu em sonho. Um mês depois. Então vamos seguir. Daqui a pouquinho eu dou uma parada para a gente conversar, tá? Só vou ler mais uns 2 parágrafos. Passado um tempo, a moça, essa que sonhou, né? E sua mãe, que também havia participado do mesmo centro espírita, passaram a receber com certa frequência a visita do espírito da senhora Cláudia em seu lar. A presença desse espírito era sempre acompanhada de um certo mal-estar, de angústia, e até a ouviram dizer que julgava estar enlouquecendo. Então, acompanho a evolução da história. A senhora Cláudia começou a aparecer na casa dessa moça que morava com a mãe. Elas tinham mediunidade, percebiam a presença dela ali, e ela passava essa sensação de mal-estar, angústia, e até ouviram ela dizendo, o espírito da senhora Cláudia, que julgava que estava enlouquecendo. Então, vejam que um pouco mais de um mês depois da morte dessa dirigente, presidente de casa espírita, ela não está bem. Ela está angustiada, ela está inclusive achando que está enlouquecendo. Uma dirigente de casa espírita de décadas, que provavelmente fazia tudo que o pessoal do movimento espírita faz: palestra, evangelho no lar, doação de roupas, alimentos, falar de Jesus, evangelização, reunião mediúnica no centro espírita, por décadas. E ela está mal um mês após a morte. Querendo saber se o tal penhoar visto no sonho existia de fato, a moça fora à casa da senhora Cláudia. E conversando com a senhora encarregada da limpeza da casa, esta lhe mostrou um penhoar cor de vinho e disse que sua patroa sempre o usava quando estava em casa. Olha a confirmação do sonho. Ela foi até a casa que a senhora Cláudia morava, falou com a moça da limpeza e ela disse: não, ela tem um penhoar cor de vinho que ela sempre usava quando estava em casa. Disse também que achava que a senhora Cláudia ainda continuava a mandar nas coisas da casa, como fazia quando estava viva. Olha a empregada da casa também tendo uma percepção aí mediúnica da presença da senhora Cláudia, ainda atuando como se fosse a patroa, como se estivesse viva. Olha o quadro que está se desenhando, né? Como continuaram a perceber em seu lar o espírito da senhora Cláudia, mãe e filha invocaram Santo Agostinho, guia da família, para pedir-lhe orientações, receber a comunicação que se segue. Então vejam, essa mãe e essa filha eram médiums, mas vejam que elas praticavam as evocações, então elas eram espíritas kardecistas, que aprenderam com Kardec que você deve evocar o anjo guardião, os espíritos superiores. Então, elas em casa evocaram o Santo Agostinho, como Kardec ensina, para saber sobre essa situação que estava acontecendo com esse espírito da senhora Cláudia. Vejam que aqui a gente tem uma característica que já destoa completamente do movimento espírita tradicional, né? O movimento espírita tradicional, se isso tivesse acontecendo, os espíritas iam correr para a casa espírita, dizer que isso estava acontecendo. O dirigente da casa espírita ia dizer que eles tinham que dar um jeito de tirar esse espírito lá da casa delas. Eles iam querer trazer esse espírito para a reunião mediúnica no centro, iam querer doutrinar esse espírito e encaminhar para a luz, para Jesus. E Deus não iam evocar anjo guardião,
porque não tem a prática disso no centro espírita, e Deus o livre esses médios evocarem algum espírito dentro da sua casa. Seria assim. Mas elas, como eram espíritas que estudam Kardec, elas resolveram evocar. E vejam que elas não vão evocar primeiro a senhora Cláudia, elas vão evocar o anjo guardião, que é como Kardec diz. Você primeiro evoca o espírito superior para ter esclarecimentos, para depois ver se é possível evocar aquele espírito que está ali. Bom, mas antes de eu ler o que Santo Agostinho vai falar, Laura, eu passo para ti tecer tuas considerações. Ficou muito claro, né, Michel, do que leu e do que você já comentou. Mas o que me chamou a atenção, e você já passou por isso, as consequências disso. Veja, né? Uma mulher, você lembrou bem, uma mulher, então, de uma certa inteligência, era professora, que por décadas, algumas décadas, havia sido, né, ali a principal figura ou a dirigente de uma casa espírita, e com a morte, veja, 30 dias, após 30 dias a morte dela, ela se encontra na situação em que nós vamos ver aqui. Né? Quem já estiver lendo aqui já viu que Santo Agostinho já vai dizer logo aqui embaixo, que se encontra em grande perturbação. E daqui a pouco a gente vai entender isso aqui. Mas não era para ser diferente? Não é, essa é a pergunta. Uma vez que se diz espírita, tantos anos à frente de uma casa espírita, não era para ter um conhecimento, né, Michel, que pudesse contribuir para diminuir esse tempo de perturbação? Né? Então, por isso nós estamos falando. Olha as consequências que originou todo a causa que originou todo essa grande perturbação que esse espírito estava enfrentando, né? Mas, por enquanto, Michel... e outro ponto. Como que a moça procedeu? Vou até a casa. Porque é o que o Michel destacou lá. Olha aqui a confirmação da identidade. Que não era uma ilusão. Né? Então, veja que houve, lembrem, houve uma ação por parte dessa moça, mãe e filha depois, né? Para certificar se aquilo realmente era um sonho e se esse sonho tinha uma procedência mesmo, como imaginavam, né? Então, esse espírito sempre está sendo vista na casa, como o Michel, né, leu lá, causando um certo mal-estar nas pessoas. Então, peraí, certificar seria o melhor caminho. E, por fim, o que o Michel comentou, que é, primeiro, consultar quem sabe, né? Quem deve ser consultado, que é o guia da família ou o anjo de guarda. Michel. É bem lembrado. Ela foi atrás de averiguar os fatos, como uma pessoa inteligente, racional. Ela não saiu tirando conclusões, simplesmente acreditando. Ela foi se certificar das coisas, né? Exatamente você vê que o comportamento que elas estão tendo é exatamente o que a gente aprende com Kardec. Olha a diferença. Não tem misticismo, não tem crença cega, mas é algo simples, racional. Ela sonhou, chamou atenção, houve uma persistência lá na casa delas, da presença do espírito, aí ela foi lá na casa, confirmou, a própria empregada confirmou que sentia a presença dela lá. Exatamente, e aí por fim você faz o que? Evoca. É exatamente o proceder que Kardec ensina. E que, como eu citei, é completamente diferente da casa espírita. Que as pessoas insistem em dizer que não, é a mesma coisa, não tem diferença. O nosso projeto, no nosso lar, a gente vê quantas pessoas dizendo não existe diferença. A gente está vendo aqui nos detalhes que fazem toda a diferença, as diferenças. Né? E elas evocam. Pode falar, lá. Não, e você passou aí também para um outro ponto, que é a evocação feita na casa delas. Ah, não, temos que esperar a semana que vem para estar no centro, para evocar. Aí se fala tanto em caridade com os irmãozinhos sofredores, mas tem que esperar uma semana. Os irmãozinhos sofredores já aguentando a bucha aí, daqui uma semana a gente vê o que faz. Não, essas duas mulheres,
agiram dentro da sua própria casa como Kardec recomenda. Claro, nós estamos falando com seriedade, com conhecimento, né, Michel? Com boa intenção, uma intenção realmente de ser útil, de fazer o bem. Então, é completamente diferente mesmo do que a gente encontra nas casas espíritas. Michel, passo para você. Isso aí. E o importante da gente perceber é a relação entre a vida que ela teve e o estado que ela se encontra, que é algo que a gente bate tanto na tecla aqui e muitas pessoas não entendem. Eu vou repetir mais uma vez: é uma senhora que passou décadas dentro de um centro espírita realizando as práticas que a casa espírita tradicional recomenda. E vocês vejam que isso não adiantou para nada. Quando a gente diz que as coisas que foram inventadas pelo movimento espírita são uma perda de tempo, que não vão realmente transformar você, tá aqui uma prova. A gente fica se iludindo, achando que está fazendo uma coisa grandiosa. Quando esse povo morre, a gente está vendo agora na prática. Eles vão sofrer as consequências por terem ficado anos praticando coisas que não foi Kardec quem ensinou. A gente inventou um trabalho na casa espírita que não modifica a alma, e a gente acha que está arrasando, que a gente é caridoso, que a gente é evoluído, e a gente está contando que fazendo isso vai desencarnar e vai ser recebido com tapete vermelho. E esta senhora Cláudia é o exemplo real e vivo da decepção e do sofrimento que as pessoas que passaram iludidas e passaram iludidas não por serem vítimas, porque escolheram não estudar, escolheram não estudar Kardec, escolheram seguir outros espíritos, escolheram não raciocinar e vão sofrer as consequências, a decepção. É o que a gente está há muito tempo avisando e sendo atacado por isso. E agora o que me emocionou muito quando eu vi esse artigo foi que agora tem um exemplo prático e real confirmando o que a gente está alertando teoricamente há muito tempo. Agora vamos ver então o que Santo Agostinho vai falar da situação da senhora Cláudia, né? Vamos lá. Então diz Santo Agostinho: o espírito que estáis percebendo em vosso dia a dia é mesmo da senhora Cláudia. Ela se encontra em grande perturbação. Sente-se aflita por julgar-se ainda viva no corpo físico. Olha só, vou repetir, me perdoem a insistência. Uma dirigente de décadas de um centro espírita morreu e ainda se julga viva. Não percebeu que morreu no corpo. No entanto, às vezes ela pensa já estar fora dele. E isso aumenta ainda mais a sua perturbação e a sua aflição. Olha a confusão que o espírito está. Como ela mesma já vos falou, acredita estar enlouquecendo. Foi em vida, como sabeis, frequentadora de um centro espírita. Porém, atenção, não viveu intimamente os ensinamentos. Intimamente os ensinamentos. É o que eu digo, o pessoal inventa um monte de ritual e prática na casa espírita, acha que está fazendo caridade e continua o mesmo por dentro. E hoje sofre por não ter aproveitado integralmente o que ensina o Espiritismo a respeito da vida após a morte. Olha lá, não aproveitou o que o Espírito, como o movimento espírita está fazendo. A gente tem, e todo mundo que nos acompanha sabe da nossa insistência, a gente tem uma obra de Kardec espetacular, capaz de revolucionar o mundo. E nós estamos na casa espírita, seguindo práticas que não dão resultado nenhum, seguindo outros espíritos, lendo outras obras, em vez de aproveitar essa joia que nos foi dada.
E ela seguiu esse mesmo caminho. O diálogo com esse espírito, chamando-o à razão, será proveitoso para que ele possa refletir e dar-se conta da sua nova realidade. Olha só, aqui vem mais uma vez uma recomendação que é a kardeciana, que também a gente insiste. Para você tirar o espírito daquela situação que ele está de confusão, de loucura, de sofrimento, de angústia, de ilusão, qual é o método kardeciano? Você evoca, e ao evocar, você faz ele raciocinar e mudar os pensamentos, para que ele perceba a realidade. Olha como é simples, mas é importante. Pois a primeira coisa que a federação fez, a primeira coisa que as casas espíritas fazem, a primeira coisa que o Emmanuel fez foi proibir a evocação. Exatamente aquilo que é o que vai ajudar esses espíritos. A gente acha que vai ter uma colônia em que ele vai ter que se ambientar com o mundo dos espíritos, sendo que a prática de Kardec é muito mais eficaz e racional. Converse com o espírito, faça ele entender a situação que ele está, porque ao entender, ele muda os pensamentos e melhora. Ah, a gente acha que o espírito tem que passar 50 anos num lugar parecido com a Terra, que vai ter hospital, que vai ter praça, que vai ter prédio, que vai ter cama, que vai ter comida, que vai ter emprego, que vai ter dinheiro, que daí ela vai se adaptando ao mundo dos espíritos para ela abandonar a matéria. Não! Você evoca o espírito e faz ele pensar para ele entender, mudar os pensamentos e acordar. Olha a recomendação de Santo Agostinho, a mesma que a gente repete nos nossos projetos incessantemente. Por quê? Porque é a de Kardec. Então agora Santo Agostinho está dizendo para evocar o espírito. A senhora Cláudia. Podeis, com esse caso, observar o que ocorre com um espírito que jamais cogitara racionalmente sobre a vida no mundo dos espíritos. Olha Santo Agostinho mostrando. Essa senhora nunca refletiu racionalmente sobre a vida no mundo dos espíritos. Ela só, quando falava em mundo dos espíritos, ela pensava de uma maneira irracional, fantasiosa, que é o que está nessas obras. Olha a consequência do que essa senhora está sofrendo por não ter seguido Kardec, aprendido com Kardec. Como ela acreditou numa fantasia, algo que não existe, não existe, é uma fantasia. Quando ela morreu de verdade, como é uma fantasia que não existe, não tinha nada do que ela estava esperando. Então, olha o mal que essas obras fizeram e fazem. E as pessoas, as próprias pessoas iludidas, defendem de unhas e dentes, brigam, nos xingam, nos ameaçam. Elas defendem algo que vai prejudicar elas. E essa senhora é um exemplo vivo disso. Claro? E um ponto também aqui, Michel, pessoal, que me chamou a atenção, é como Santo Agostinho sintetiza tudo num pequeno parágrafo, explicando como ela viveu aqui, as consequências disso pós-morte e a evocação, então, né, a evocação para auxiliar esse espírito sair desse estado de perturbação e tirar instruções, né? Como ele vai dizer logo aqui, ó, podeis com esse caso observar o que ocorre com o espírito que jamais cogitou racionalmente. Então, veja, Santo Agostinho, no curto espaço
poucas palavras, por assim dizer, ele dá uma instrução profunda e em acordo com o Espiritismo. E isso eu acho fantástico, assim, a capacidade de sintetizar que o espírito elevado tem. Michel. É a comprovação do espírito superior, né? Veja que é uma mensagem simples, prática, racional, direta e curta. Não tem essas loucuras, né? Ah, irmãozinhos, porque Jesus, diante da luz do sol, das árvores, essa linguajar que o pessoal acha que isso é coisa de espírito superior, meu Deus do céu. É tipo as mensagens que o Divaldo recebia do Bezerra, que não dizia Lé com Cré. É só frase sem sentido. E o pessoal chorava. Olha a mensagem desse Espírito Santo Agostinho, direta, simples, racional, com uma proposta curta. E olha a data, hein? 2 de setembro de 2021 aconteceu isso. Tão recente. O nosso projeto, o Nosso Lar, começou em 2024. Vejam como as coisas já estavam acontecendo, né? Os espíritos já estão trabalhando constantemente para libertar as pessoas da ignorância, né? Então agora vamos ver sobre a evocação da senhora Cláudia, né? O espírito da senhora Cláudia fora evocado algumas vezes, com o intuito de ajudá-la a sair da perturbação. Reproduziremos aqui apenas as passagens da conversa que julgamos ser úteis a todos aqueles que, mesmo sendo espíritas, não cogitam sobre a vida futura com base nas obras do Sr. Allan Kardec. Então, aqui a gente tem mais uma característica do pessoal da revista Espírita.net que lembra Kardec, né? Que é colocar o essencial, né? Aqui não é uma revista sensacionalista, com o intuito de curiosidades frívolas, coisas pessoais que a evocação deve ter revelado, eles não vão expor. Eles querem expor aquilo que é de interesse geral, como Kardec fazia. Kardec comentava, às vezes, em algumas evocações, que ia colocar só aquilo que era de interesse geral. E mais, eles lembram aqui que eles querem colocar a conversa para mostrar a diferença daqueles que pensaram a vida futura por outras obras que não a de Kardec. Essa mensagem é justa, o objetivo deles divulgar essa mensagem é mostrar para os espíritas que ficam imaginando a vida futura por obras que não são a de Kardec, que é o grande perigo e é da qual a senhora Cláudia é vítima. Foi consequência dela não ter seguido, não ter entendido o mundo espiritual de acordo com mostra Kardec. Ela preferiu seguir ilusões, fantasias, obras mentirosas, que é o que a maioria do movimento espírita faz. Então, por que que isso é sério? Porque a gente tem uma chance da grande maioria do movimento espírita passar por isso. Continuam eles. Pode-se achar estranho o fato de que uma pessoa que for espírita, que tenha mesmo dirigido um centro espírita por décadas, após a morte do corpo, ainda julgar-se vivo. Porque isso é uma coisa chocante, né? Isso é uma coisa que choca a gente e deveria chocar as pessoas do movimento espírita. Porque vejam que é uma senhora que, na lógica do movimento espírita, deveria estar muito bem, porque era uma dirigente, era uma trabalhadora de décadas, como as pessoas dizem. Mas, no entanto, ela está numa das piores situações, porque ela ainda se acredita viva. Ela nem percebeu que morreu direito.
Aí eles explicam, todavia, esse não foi o primeiro nem o único espírita, olhem essa informação, que se julgava vivo após a morte. Olha o que está acontecendo com os espíritas por não seguirem Kardec depois da morte. Então, eles revelam aqui que eles já evocaram outros espíritas e isso tem acontecido. Por isso que eu digo, mais uma vez, o mal que essas obras fizeram e fazem. Por essa razão, resolvemos publicar alguns desses casos com o único objetivo de contribuir para que outros não venham a acontecer, pelo menos entre aqueles que querem aproveitar o espiritismo para entender verdadeiramente a vida futura. Então, olha a preocupação do pessoal da revista Espírito.net, né? Publicar esse caso para chamar a atenção dos espíritas. E por isso a importância de todos nós divulgarmos esse caso. Fazer chegar nas casas espíritas e nos espíritas de casa espírita. Para eles acordarem enquanto é tempo. Agora vamos então para a evocação. Lauro, antes disso, mais algum ponto? Não, Michel, podemos seguir. Evocação. Ouço que alguém chama o meu nome e venho. 1. Como a senhora nos procurou, pedimos que nos diga em que lhe podemos ser úteis. Porque ela que foi até a casa da mãe da filha, né? Aí ela responde: peço que façam preces por mim e por eles. E eles aqui, né, refere-se ao filho e ao neto, já adulto, que moram com ela, para que as coisas possam se ajeitar. A situação na minha casa está muito difícil. Então, olha que interessante, ela já chega dizendo: orem por mim e por quem mora comigo lá na minha casa. A coisa lá tá difícil. Aí a gente vai entender. Aí eles perguntam, né? A que situação você se refere? Aí o espírito da senhora Cláudia diz: faz tempo que as coisas não andam bem com eles, mas agora parece ter piorado muito. Antes eu falava e eles me respondiam. Eles nunca foram de me obedecer, nem de me dar satisfação, mas agora não me respondem mais. Eu falo e eles fazem de conta que não me escutam. Olha a situação do espírito. Primeiro que ela mostra que ela não tinha uma relação boa com os familiares dentro de casa, que é muito comum com os espíritas das casas espíritas. Os espíritas das casas espíritas ficam na casa espírita 7 dias por semana para fugir dos problemas familiares. Quantos dirigentes, quantos frequentadores eu conheci do movimento espírita. Na casa espírita eles eram idolatrados, respeitados, venerados. Na casa espírita, eles eram as pessoas que ajudavam, não era quem precisava de ajuda. Na casa espírita, eram eles que diziam como é que tinha que ser a vida dos outros, eles que faziam sermão sobre como é que tinha que ser a vida alheia, mas a vida pessoal deles toda bagunçada e perturbada. Isso é, assim, o desenho do movimento espírita tradicional. As pessoas estão lá fingindo que são especiais e mais evoluídas, propondo solução para a vida dos outros, mas a sua vida é completamente perturbada, desequilibrada, e por uma questão de vaidade, né? Lá na casa espírita, ela pode se sentir especial, idolatrada. Lá ela é a médium, a palestrante, a dirigente, mas é tudo uma ilusão da vaidade. Então, ela já mostra aqui exatamente o que caracteriza o movimento espírita. As pessoas fingem que são virtuosas, superiores, caridosas, e fingem para si mesmas, o que é a pior mentira. Elas fingem tanto que elas passam a acreditar que são aquilo. Então, ela já mostra que tinha um conflito dentro de casa. Só que agora ela diz assim: eles não me respondem mais. Vejam que ela acha que está viva, que saiu do hospital, foi para casa e agora eles não respondem mais ela. Então, ela está angustiada com isso. E agora eles vão começar com o trabalho de fazer ela raciocinar e enxergar a realidade. Veja o que dizem os evocadores, né?
Veja que nós só lhe ouvimos porque a senhora está se utilizando de um médium. A senhora deve ter lido sobre isso nas obras espíritas. Então, isso não lhe é estranho. Olha como eles são diretos e claros, né? A senhora era espírita. A senhora está vendo que está se comunicando com a gente por um médium. A senhora leu sobre isso. Olha, fazendo ela perceber, raciocine. Aí ela diz: sim, eu sei que os espíritos falam usando um médium como intermediário, mas eu não sou um espírito que precisa de um médium. Olha como ela ainda não percebeu que ela é um espírito desencarnado. E olha agora o pessoal do grupo, né? O que que eles vão dizer? Pois nós afirmamos que a senhora agora é espírito e que só vai sair dessa perturbação quando se der conta disso. Olha como eles foram direto, conforme a orientação de Santo Agostinho. Foram direto. Eu não sei se vocês lembram de um mito que tem no movimento espírita que se o espírito se julga vivo, a gente não pode dizer para ele de uma maneira muito direta, porque isso poderia causar alguma coisa. Eles foram direto. A senhora é espírita, a senhora deu obra espírita, a senhora está usando um médium, a senhora desencarnou, e a senhora só vai sair dessa situação quando perceber isso. Porque o verdadeiro espiritismo não cria esses mitos que é para. Por que que tem esse mito? Claro, para você continuar deixando os outros na ignorância, no sofrimento. Aí se cria essa coisa, não, não pode evocar, se evocar não pode dizer, se evocar não pode ser São todos mitos que esses espíritos falsos que tomaram conta do movimento espírita ficam recomendando que é porque como eles são cruéis, eles só se fazem de virtuosos, eles querem deixar todo mundo na que todo mundo permaneça na ignorância, né? E a resposta dela, essa sua conversa está muito estranha. Olha ela dizendo, como assim? O que que você está dizendo que eu morri, né? Lauro, até aqui, se tu quiser Não, falar é, é, sobre isso. é, é o que também me chamou a atenção, é direto. Não tem esse negócio de deita aqui na maca, quem são esses que te amam, você vai ser levado para um hospital. Não tem dessas. Aqui o negócio é o seguinte, ó, você só se deu conta que você é espírito, nós estamos dizendo para você, você é um espírito. Ponto, porque ela, né, uma vez que ela foi espírita, ela, mesmo que lendo errado, mas pelo menos ela tinha ideia da existência do perispírito, né? De se reconhecer, né, como espírito. Para começar, só quando ela falou assim, ouço uma voz que me chama, então eu vim. Isso já seria, para quem tem um conhecimento, dizer, peraí, algo está errado, né? Como que eu estou ouvindo essa voz e o que está acontecendo? Por que eu estou falando através de uma médium? Veja que precisaram dar essas pistas para ela, para que ela entenda que ela não era mais um espírito, um encarnado, né? Então, estudou, se é que estudou mal, né? Leu o que não devia ler, o que só contribuiu para aumentar essa confusão dela. Michel. Mas é exatamente isso, Lauro. O que que diz o movimento espírita? Ah, você não tem que ficar estudando, isso é coisa de orgulhoso, de arrogante, você não tem que ficar raciocinando, você tem que trabalhar para Jesus. Olha o fruto disso. Claro, a pessoa não é habituada a pensar, raciocinar, porque ela achava que não, esse negócio de ficar aí estudando, refletindo, é coisa para esses espírita orgulhoso, vaidoso. Nós temos que fazer a caridade, trabalhar para Jesus, daí fica fazendo as coisas da casa espírita sem parar. E nunca para se esclarecer, para refletir. Vejam, tudo isso é fruto do que eles mesmos pregaram e acreditaram na casa espírita. E para quantas pessoas ela reproduziu essa mesma fala? Quantas pessoas vão estar nessa mesma situação que ela
Graças a ela também por ter repetido essas coisas. Que esse é o pior mal ainda, né? Que o movimento espírita, além de estar construindo o seu próprio sofrimento futuro, ainda está proporcionando isso para outras pessoas. Então isso é mais grave ainda. Essa semana mesmo, num dos meus vídeos lá do nosso lar, uma moça comentou: Ah, enquanto vocês ficam aí com esse estudozinho de vocês, por que que vocês não vão fazer a caridade? Ó, é o pensamento. Aí, quando chega no momento que precisa pensar e refletir para poder entender a realidade, não sabe, né? Porque ela achou que fazendo aqueles rituais na casa espírita, aquilo era caridade. E olha como eles vão chamar a atenção dela de novo diretamente, né? A senhora é espírita, sabe que continuamos vivos, vivendo depois da morte, mas sem o corpo físico, que é visível a todos os encarnados. Sabe também que nem todos os que estão no corpo veem e escutam os ditos mortos. Vejam que eles estão dizendo coisas que ela tem obrigação de saber, mesmo seguindo esses livros mentirosos. Aí vem agora o porquê que, mesmo sabendo isso, ela estava nessa ilusão. Agora a gente vai entender a causa da ilusão. Olha o que ela responde. Mas eu não posso ter morrido porque eu estou fazendo tudo o que eu fazia antes. E eles dizem, e no entanto, não é ouvida quando fala com seus familiares, não é mesmo? E ela diz, sim, mas como eu já disse, eles nunca deram ouvidos para o que eu falava, principalmente o meu neto. Meu filho até que me ouvia algumas vezes. Ela tá, vejam a dificuldade dela em entender, por quê? Porque ela não tinha o hábito de buscar entendimento. Olha como a gente vai ser vítima daquilo mesmo que a gente constrói. Se você não tem o hábito de pensar, de procurar entender, de raciocinar, de estudar, é evidentemente que depois você vai sofrer as consequências disso. Você não consegue entender essa situação. Você nunca se preocupou em entender as coisas. Você não tinha esse hábito. Você só ficava indo na casa espírita fazendo as mesmas coisas de sempre. Todo mundo. Eu convivi com o movimento espírita, eu sei como é que é. As pessoas fazem maquinalmente todos os dias a mesma coisa. Se você for hoje num centro espírita e ficar 20 anos sem ir e voltar, as pessoas vão estar fazendo a mesma coisa, dizendo a mesma coisa, com as mesmas práticas e com o mesmo pensamento. Ninguém evolui. Curiosamente, a fase que eu mais amadureci na minha vida foi quando eu saí do movimento espírita. O movimento espírita ele parece um local que você entra em que o tempo está parado ali. Ninguém pensa, ninguém raciocina, todo mundo só parece uns robozinhos. Emmanuel disse que temos que fazer, Emmanuel disse que temos que fazer. O importante é o bem, o importante é Jesus. E não interessa o que você fala que eles acordam. Veja, ela está sofrendo a consequência disso mesmo que ela construiu, né? E aí eles dizem, né, sobre essa questão dela com o neto e com os filhos. Quanto a isso, nada podemos fazer. Podemos conversar com a senhora, pedir a Deus que lhe ajude a dar-se conta de sua nova realidade. É o que nós podemos e devemos fazer como espíritas que somos. E aí agora ela volta naquele ponto, porque como ela não está acostumada a raciocinar, óbvio que ela ia ter essa reação. Eu penso que estou ficando louca. Eu sei que quando morremos, não ficamos em nossa casa, mas vamos para o nosso lar. Olha, olha agora a causa do problema. O raciocínio dela era: se eu morrer, eu tenho que ir para a colônia. Eu morri e não fui para nenhuma colônia, então eu não morri. Percebeu? Ela tinha o pensamento que se morresse, ia para uma colônia,
Ela morreu, não foi para nenhuma colônia, então ela acha que está viva. Tá aí a causa do mal. Ela tá na casa dela, então ela diz: "Eu não posso ter morrido, se eu tivesse morrido eu teria ido para nosso lar". Olha aqui a causa do que este livro provoca nas pessoas. É como eu digo, as pessoas vão morrer e vão ficar esperando a colônia, o aeróbus, o Clarencio com o cajado, o caldinho fluídico, o umbral, e não vai ter isso, porque isso não existe. Como não vai ter isso, elas vão ficar o quê? Perturbadas, né? Porque afinal, se não é como eu imaginava, e aí? Aqui o cerne do problema, né? Ó, ela continua. É para lá que vamos, onde estão esperando por nós. É para lá que eu espero ir, mas eu estou dentro da minha casa. É certo que passei muito mal de saúde, fiquei internada por um tempo, mas depois recebi alta e voltei para a minha casa. Ela acha então que o fato dela ter ido para casa é porque ela recebeu alta, não porque ela morreu. Porque se ela tivesse morrido no pensamento dela, ela tinha ido para nosso lar, né? Como todas essas obras colocam, que você vai ir ou para um umbral ou para uma colônia. E ela voltou para casa. O centro espírita ela não ia ir. E o centro espírita também não ia chamar, porque o centro espírita morre todo mundo, o centro espírita não chama. Então, se não fosse essas médiuns kardecistas evocarem ela, ninguém ia evocar. Ela ia passar quanto tempo nessa perturbação? Porque o pessoal do centro espírita, que ela estava todo dia, o espírita é assim. Eu nunca vi espírita, depois que morre alguém do centro espírita, evocar na reunião mediúnica. Por quê? O que que eles dizem? Não podemos. Isso vai perturbar, ele está descansando na colônia. Tem que ter autorização do Clarencio para vir. Que é o pensamento que ela tinha também. Então, não consigo entender o que você está me falando. Estou na minha casa fazendo as coisas que fazia, usando minhas próprias roupas. Se eu tivesse morrido, não estaria aqui. Então, aqui está dado, matada a charada da causa da perturbação dela. Lauro, alguma coisa antes da gente prosseguir? Nossa, Michel, é muito, muito profundo isso aqui, né? Outra coisa também que me chamou a atenção, quando ela vai dizer que filho, né, o neto não dava, não obedecia, lá de vez em quando o filho obedecia, como que eles trataram disso? Olha, sobre isso nada podemos fazer. Ponto. Não tem essa. Ah, meu irmãozinho, você tem que perdoar, segue Jesus. Não teve isso, porque o objetivo qual é? Ajudá-la a sair desse estado em que ela se colocou. Olha a abordagem que é feita. Não, não, olha, vamos pensar, vamos. Não tem isso. Olha, infelizmente não podemos fazer nada para você, mas o objetivo aqui é conversar com você e pedir a Deus que você saia desse estado, te ajudar a sair desse estado de preocupação. Pronto, direto, reto, sem rodeios. Michel. Ou, sabe o que que a casa espírita diria para ela? Não, você tem uma missão que você tem que ajudar esses espíritos. Como é que ela ia ajudar se nem ela dá conta dela? Nem ela dá conta dela. Que é o que eu sempre repito aqui, que muitas pessoas não entendem. Essa coisa que a gente criou, que a gente tem que ajudar, que a gente tem que ajudar, que a gente tem a missão, que a gente tem o compromisso, sendo que a gente não dá conta da gente. E a gente quer se colocar na posição de espírito superior. A gente tem que ajudar, a gente precisa de ajuda. Essa mulher precisa de ajuda. Ela não tem. Ai, ela tem uma missão de ajudar. Demora para cair a ficha das pessoas, porque elas estão
impregnadas com a mente do André Luiz e do Emmanuel. É como se fosse teias de aranha, apegados a esses espíritos. Porque elas ficam, mas eu tenho que fazer a caridade, mas eu tenho que fazer o bem, mas eu tenho que seguir Jesus. Vejam, usando essas artimanhas, eles prendem você fica naquele círculo cego e paralisado, e não cresce de verdade. Primeiro você tem que aprender, primeiro você tem que ter maturidade, primeiro você tem que estudar, primeiro você tem que evoluir, primeiro você tem que virar gente. Querer fazer o que você não tem competência não é caridade, isso é vaidade. Então, primeiro você tem que dar conta de resolver os seus problemas, se tornar espírito superior, espírito bom, desenvolver as virtudes, desenvolver conhecimento. Parem de se colocar nessa posição de que eu sou quem ajuda. Você não é espírito superior. A nossa ajuda é absolutamente limitadíssima. A gente tem que aprender são com os verdadeiros superiores, não é a gente que é superior. Não é a gente que é missionário. Parem de acreditar nisso, que isso é coisa de espírito mentiroso que quer mexer com o seu ego, com a sua vaidade. Ele não quer lhe ajudar e nem quer que você faça o bem. Pelo contrário, ele quer que você fique achando que você já é missionário, você fica fazendo um monte de coisa que não dá resultado nenhum e você não cresce de verdade. Então falta humildade, imagina se esse espírito, imagina, ela a vida inteira ela foi dirigente de casa espírita, ela achava que ela era o quê? Quem ajudava, né? Ela já achou que ela ia fazer parte das caravanas que resgatam as almas. Ela não consegue nem entender onde é que ela está. Olha o golpe na vaidade e no orgulho. A espiritada acha que vai morrer e vai ser as equipes de resgates e não sei o quê. Ela não consegue nem entender o que está acontecendo em casa. Olha o golpe no orgulho e na vaidade. Para você ver você é inferior, você é espírito imperfeito. Ó, e aí você entende o verdadeiro sentido do Cristo. Aquele que se exalta será humilhado. Olha a humilhação. Porque o espírita se acha. Se você for numa casa espírita, os espíritas se acham. Porque eles ajudam, porque eles orientam, porque eles fazem atendimento fraterno, porque eles orientam as pessoas, porque eles isso, porque eles aquilo. Estão se exaltando. E o tombo depois. Então para de querer ser o que você não é, fazer o que você não tem competência. Primeiro vai se tornar realmente virtuoso. Vai aprender com os espíritos, vai estudar Kardec, vai aprender com os espíritos superiores e vai chamar quem você quer ajudar para aprender com você. Não na posição que você está em cima e ela precisa de você para guiar a vida dela, que você é guru dela. A ajuda que a gente pode oferecer é, Lauro, vamos estudar junto. Mas eles são os professores, eles são os superiores. É o máximo que a gente pode fazer. Segue, então. Bom, já estamos aqui. Vamos parar aqui e a gente continua na quinta que vem. Senão a gente vai ter que ficar acelerando os comentários. Semana que vem, então, a gente continua essa história. Que história, hein? Que evocação, que texto importante, né? Por isso que realmente me chamou muito a atenção e me chamou mais ainda porque está muito ligado ao projeto que a gente tem, né? Nosso Lar Segundo o Espiritismo, em que a gente exaustivamente, toda terça-feira, tem que fazer o esforço doído de ler aquela quantidade de absurdos, que é como mexer numa lama, que é difícil a gente aguentar, mas a gente pretende ir até o final para mostrar frase por frase, palavra por palavra,
como essa obra não faz sentido de fazer com que as pessoas acordem, né, para Kardec. Esse é o nosso intuito e também, com certeza, o intuito aí do pessoal da revista Espírita.net. Eu quero agradecer, primeiramente, ao Lauro, por mais uma vez participar aqui do estudo comigo. Agradecer a todos que aqui estiveram, que aqui participaram, comentaram. E lembre-se, pessoal, curtam, se inscrevam no canal quem não é inscrito. E quem quiser também, se torne membro do canal. Amanhã, às 14 horas, nós estamos ao vivo para estudar o Evangelho segundo o Espiritismo. Amanhã às 14 horas. E amanhã, às 20 horas, a gente tem o estudo do Livro dos Médiuns, que também você pode participar assinando aqui o canal. Aí você já consegue participar. Então, eu passo para o Lauro também dar os recados e o boa noite dele. Até aqui muito bom, né? Muito, muito assim, interessante. E eu queria destacar aqui também, veja, é tão simples, né? É claro, precisa de conhecimento, precisa de leitura, de estudo, precisa do esforço. Mas veja que duas mulheres, mãe e filha, que decidiram tomar uma providência que é evocar esse espírito, depois de ter sido orientada por Santo Agostinho, né, pelo espírito, um espírito superior, e que decidiram auxiliar esse espírito, sem rodeios, sem né, nada de fantasias, nada mirabolante, e que elas, né, vão passo a passo mostrando para esse espírito a sua real condição. Coisa que qualquer um de nós pode fazer. E que, né, a gente acabou atribuindo isso a pessoas especiais que estão lá na casa espírita, que é um grande equívoco. Muitas das vezes deixamos de ajudar, muitas das vezes não, sempre deixamos de ajudar nossos amigos, nossos parentes que partiram por pura ignorância, por não estudar Kardec como deveria. Bom, recados dados, quero aqui agradecer, Michel, a você, a galera do chat, o pessoal parece que comentou bastante aí, né, Michel? E nos vemos amanhã, então, nos estudos que já foram aqui ditos pelo Michel. Um abraço a todos.